Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade nas nossas correções do FA. Essa é a segunda correção, né? Continuando as nossas correções da ficha de atividade. E nós vamos continuar da ficha de atividade de história, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, eu estou na página 131, né, ocupação das minas, o terceiro capítulo, e aqui nós temos o que são fortalezas, né, são construções militares fortificadas para proteger uma região. Segunda, no Brasil colônia, houve a construção de fortes, onde eles foram construídos na região norte. Por que os fortes foram construídos nessa região? Para impedir que estrangeiros entrassem pelo rio e explorassem as drogas do sertão. Quarta questão: como os fortes construídos no período colonial são usados na atualidade? Eles se tornaram pontos turísticos. 5. Cite duas transformações que ocorreram no Brasil colônia com a descoberta do ouro, né? Novas vilas se formaram ao redor das minas, a construção da estrada real, milhares de pessoas se mudaram para a região das minas. Página 132, né? A sexta questão, utilizar as palavras nas expressões corretamente. Então, no início, o ouro foi encontrado na forma de aluvião. Esse ouro era recolhido nas margens dos rios com uma bateia. Com ela, os mineradores separavam as pedras das pepitas de ouro. Esse tipo de exploração de ouro também foi chamado de faiscação. Sétima, quais pessoas se mudaram para a região das minas na época da exploração do ouro? Os comerciantes, os artesãos, os barbeiros, né, os tropeiros, os advogados e os escravizados. A oitava, o que é a estrada real? A estrada real foi o nome dado às estradas que foram construídas para transportar o ouro e os diamantes das minas até o porto. Página 133, na página 133, ainda falando sobre a ocupação das minas, quais eram os grupos escravizados no Brasil colônia? Eram os indígenas e os africanos. A segunda, como eram as condições de vida dos escravizados? A gente sabe que era muito ruim, né, gente? Eles tinham de trabalhar o dia inteiro em pé, dentro da água dos rios e curvados, procurando pepitas de ouro nas bateias. Muitas vezes eram castigados. Terceira questão, né, sobre a escravidão, assinale a correta. No caso aí a C, né, muitos dos escravizados fugidos formaram os quilombos. O que é quilombo, né? Quilombo era comunidades escondidas formadas por escravizados fugitivos e seus descendentes, tá? Aqui nós temos na página 134, gente, para vocês desenharem um quilombo e em seguida, né, escrever duas características, né, e que você conhece, que você sabe, que você já estudou, né, sobre os quilombos, tá? Então você vai fazer aqui, tá bom? A sexta questão é quem era o Zumbi dos Palmares? Quem foi o Zumbi dos Palmares, né? Ele foi um líder do Quilombo dos Palmares, né? Um líder muito importante que ele, né, ficou à frente, né, do Quilombo Quilombo dos Palmares, tá, gente? Porque o dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Porque essa data ela foi colocada, né, foi
foi assim, tragicamente o que? Falada, né? Lembrada. Por quê? Porque essa foi o dia que a morte, né? Morreu o Zumbi dos Palmares. Então, nesse dia, nessa data, né? Ele foi a morte dele. Então, 20 de novembro é comemorado, sim, o Dia da Consciência Negra, porque o Zumbi dos Palmares morreu nessa data, 20 de novembro, certo? Aqui nós temos a página 135. Quais eram os objetivos dos quilombos, né, durante o Brasil colônia? Né? Qual era o objetivo desses quilombos? Né? Então, criar um espaço livre da escravidão e retornar às tradições africanas, né? Então eles queriam esse espaço livre, né? Eles queriam ser livres, né? Da escravidão e também retomar também as tradições africanas, né? E lá nos quilombos eles se sentiam livres, lá eles faziam, eles plantavam, né? Eles caçavam, eles faziam as alimentações deles, eles faziam capelas, tinha até capela no quilombo, né? As casas. Então eles viviam em harmonia, eles queriam viver feliz e, né, sem escravidão, eles queriam ser livre, tá, gente? Ainda existem quilombos? Sim, ainda existem quilombos, sim, né? Existem comunidades quilombolas que são remanescentes dos antigos quilombos, que são os antepassados também, né? Então eles lembram tudo isso, eles valorizam isso. Tanto é que eles aqui na questão anterior, ele fala que eles queriam retomar as tradições, né, africanas. Quer dizer, eles queriam resgatar, né, o que eles tinham de bom, a cultura, a tradição, né, os costumes, certo? E aqui nós temos a terceira questão. Observe as palavras do quadro e complete as lacunas com as palavras corretas. Coletiva, agricultura, escravizados. Então, nos quilombos, a terra é usada de forma coletiva. Eu acabei de falar, né? Eles plantavam, gente, no espaço, né, da área de extensão lá da terra, e eles plantavam, né, eles juntos. Então, a área, tudo que tinha ali era coletivo, tá? Então, nessa terra é praticada a agricultura. A maioria da população quilombola é descendente de escravizados, certo? Aqui nós temos a quarta questão, né? Como são as condições de vida dos quilombolas atualmente, né? Hoje em dia, né? Eles costumam ser precárias, né? Quer dizer, com dificuldades, tá, gente? Comunidades, né, quilombolas estão localizadas, né? As comunidades quilombolas estão localizadas, em sua maioria, longe de escolas e hospitais, né? Porque é nas florestas, né, nas matas, então muitos são longe das escolas e dos hospitais, então realmente é precário a situação, né, dos quilombolas, tá? E a quinta questão, aqui nós temos uma atividade que você vai procurar, vai descobrir, né? Com certeza vocês já descobriram, né? Quais são, né, os estados que mais possuem comunidades quilombolas, né, na atualidade. Então, nós temos aqui Maranhão, né, olhando para cada letrinha com o número. Maranhão, temos também Bahia, né? Temos Maranhão e Bahia, né, que são os estados que têm maior comunidades quilombolas, tá, gente? E aqui, como vocês podem ver, né, a tia fez todas as correções do FA, que é a ficha de atividade. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham assimilado, tenham entendido, né, tenham gostado dos nossos capítulos, do nosso L3. Nós já finalizamos, né, nossas atividades, tanto no livro quanto no FA, certo? Quanto no FA. E temos também as atividades, né, que já foram corrigidas, né, já foram vistas em sala de aula, já foram corrigidas aqui
né, no canal, tá? Então, eu quero que vocês sempre acompanhem a agenda, sempre façam as atividades, né, para não deixar nenhuma atividade pendente, tá certo? E fico por aqui com as nossas aulas, né, de revisão de correção do FA, a nossa ficha de atividade, é a segunda aula, tá? Para dar continuidade, tá? Então, fiquem com Deus, se cuidem, até as próximas aulas. Tchau, tchau.